E a partir de agora trarei informação de diversos aspectos, sempre com imparcialidade e sem cor partidária. Agora, nesse momento, está entrando no ar o programa que não tem apreço com ninguém, com partido político, com o presidente da República, com o governador do estado, com o senador da República, com o deputado federal, com o deputado estadual, nem com o prefeito, principalmente com o vereador. Uma boa tarde a você que me acompanha pela Rádio Altaneira FM ou pela live ao vivo, transmitido pelo Facebook. Altaneira Ceará Brasil, 4 de maio de 2019. São exatamente 12 horas e 2 minutos, 25ª edição do programa. E hoje eu vou falar para você ouvinte um tema que a sociedade de hoje, aliás, um tema que ele ficou banalizado. Um tema e algo que praticamos todos os dias. Não é tanto que se ficou banalizado, mas por parte de quem faz parte do mesmo, muitos, toda regra é exceção, quando colocamos todos no mesmo saco, dizemos que são todos farinha do mesmo saco, como diz o ditado, estamos sendo injustos. Então, a pior coisa que tem é injustiça. Então, vou falar hoje para você, ouvinte, sobre o que é ética. Você sabe realmente o que é a ética? O que é a moral? E sobre ética e moral estão inclusos dentro da política. Porque o que vemos hoje não é política. É politicagem travestido de política. Política, ela é uma ciência. Ela não é o que está exposto hoje no país, com raríssimas exceções, que são poucos, que realmente faz e sabem fazer política. Eu falo da política de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, desses ilustres, de Cícero, Marco Túlio Cícero, mais conhecido como Cícero, maior orador do mundo, da Grécia Antiga. Então, esses ilustres da Grécia Antiga, de Roma, muitos começaram a participar do início realmente da ciência política. Como eu falei, vou repetir, o que presenciamos hoje é a politicagem. São politiqueiros que fazem politicagem e não verdadeiros políticos. Então, segundo aqui a fonte Brasil Escola, eu pergunto a você, você sabe o que é ética? Para Aristóteles, o homem deveria ser correto, virtuoso e ético. A palavra ética é de origem grega derivada de ethos, que diz respeito ao costume, aos hábitos dos homens, teria sido traduzido em latim por mos, ou mores no plural. Sendo essa a origem da palavra moral, uma das possíveis definições de ética. Séria, a de que é uma parte da filosofia. E também pertinentes às ciências sociais, que lida com a compreensão das noções e dos princípios que sustentam as bases da moralidade social e da vida individual. Em outras palavras, trata-se de uma reflexão sobre o valor das ações sociais consideradas tanto no âmbito coletivo como no âmbito individual. O exercício de um pensamento crítico e reflexivo quanto aos valores e costumes vigentes tem início na cultura ocidental, na antiguidade clássica, com os primeiros grandes filósofos, a exemplo de Sócrates, Platão e Aristóteles. Questionadores que eram, propunham uma espécie de estudo sobre o que de fato poderia ser compreendido como valores universais a todos os homens, buscando dessa forma ser correto, virtuoso e ético. O pano de fundo ou o contexto históricos nos quais estavam inseridos tais filósofos eram o de uma Grécia voltada para a preocupação com a polis, com a política. A ética seria uma reflexão acerca da influência
que o código moral estabelecido exerce sobre a nossa subjetividade acerca de como lidamos com essas prescrições de conduta, se aceitamos de forma íntegra ou não esses valores normativos, e dessa forma, até que ponto nós damos o efetivo valor e tais valores. Segundo alguns filósofos, nossas vontades e nossos desejos poderia ser visto como um barco à deriva, o qual flutuaria perdido no mar, o que sugere um caráter de inconstância. Essa mesma inconstância tornaria a vida social impossível se nós não tivéssemos alguns valores que permitissem nossa vida em comum, pois teríamos um verdadeiro caos. Logo é necessário educar nossa vontade, recebendo uma educação, formação racional, para que dessa forma possamos escolher de forma acertada entre o justo e o injusto, entre o certo e o errado. Assim, a priori, podemos dizer que a ética se dá pela educação da vontade. Segundo Marilena Chauí, em seu livro Conflito à Filosofia de 2018, a filosofia moral ou a disciplina denominada ética nasce quando se passa a indagar o que são, de onde vêm e o que vale os costumes, isto é, nasce quando também se busca compreender o caráter de cada pessoa, isto é, o senso moral e consciência moral individuais. Então, esse é um resumo, falando um pouco o que é a ética. A ética ela é essencial em nosso dia a dia, e não só em nosso dia a dia, principalmente na ciência chamada política. E realmente o que é moral? Segundo também a fonte Brasil Escola, moral, considerar o outro ou o próximo é um aspecto fundamental à moralidade. Numa breve definição de moral, podemos dizer que se trata de conjunto de valores, de normas e noções do que é certo ou errado, proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade, de uma cultura. Como sabemos, a prática positiva de um código moral são importantes para que possamos viver em sociedade, fato que fortalece cada vez mais a coesão dos laços, que garante a solidariedade social. Do contrário, teríamos uma situação de caos, de luta de todos contra todos para os atendimentos das nossas vontades. Assim, moral tem a ver com os valores que regem a ação humana, enquanto inserida na convivência social, tendo assim um caráter normativo. A moral diz respeito à consciência coletiva e a valores que são construídos por convenções, as quais são formuladas por uma consciência social, o que equivale a dizer que são regras sancionadas pela sociedade, pelo grupo. Dessa forma, as mais diferentes expressões culturais possuem diferentes sistemas morais para a organização da vida em sociedade. Prova disso está nas diferenças existentes entre os aspectos da cultura ocidental e oriental em linhas gerais. Basta avaliarmos o papel social assumido pelas mulheres quando comparamos brasileiras e afegãs, assim como aqueles assumidos pelos anciãos nas mais diferentes sociedades. O gosto ou desinteresse pela política, devemos sempre ter em mente que a moral, por ser fruto da consciência coletiva de uma determinada sociedade e cultura, pode variar através da dinâmica dos tempos. Ao partirmos então da ideia de que a moral é construída culturalmente, algumas visões de mundo ganham status de vida entre os grupos sociais. Por isso, muitas vezes, são naturalizadas. Essa naturalização de uma visão cultural é o que dificulta conseguirmos distinguir entre juízo de fato, análise imparcial e de valor fruto da subjetividade, o que pode ser uma armadilha que nos leva ao desenvolvimento de preconceitos em relação ao que nos é estranhos e diferentes. Então, um pouco também que acabo de ler sobre o que é a moral.
certo? Se para que você ouvinte, cada um possa refletir se a praticamos todos os dias, se é essencial praticar. Então cabe a você fazer essa análise. Segundo aqui a fonte do Ministério Público, eu vou falar aqui para você um pouco sobre o que é realmente a política. A palavra política tem vários significados. Um deles é o ato de governar, de administrar e cuidar das instituições públicas, ou seja, do Estado. O povo paga imposto e esse dinheiro deve ser aplicado para o bem de todos. Como, por exemplo, para a construção de escolas, creches, universidades, hospitais, estradas e casas, ou para contratar policiais para manter a segurança pública, professores para ensinar as crianças e os jovens e médicos para cuidar da nossa saúde. Enfim, se o nosso dinheiro não for bem empregado, não teremos os bens e serviços que precisamos para viver bem. E quem administra o dinheiro dos nossos impostos são os políticos, pessoas escolhidas por todos nós, brasileiros, com mais de 16 anos durante as eleições. Os políticos também podem estar no parlamento fazendo as leis que dizem o que podemos e o que não podemos, ou não fazer, e quais os direitos e deveres de cada um de nós tem como cidadão. O Estado, administrado pelos políticos, também tem autoridade para usar a força policial e exército para manter a ordem. A sociedade é obrigada a obedecer ao Estado, mas para que essa obediência seja justa e legítima, as pessoas precisam ter o direito de escolher aqueles que elas julgam ser mais preparados para governar e para fazer boas leis. Quando a sociedade julga que seus governantes não estão administrando bem o Estado, ela tem o direito e o dever de reclamar. E essa reclamação nós também chamamos de política. Ou seja, fazemos política quando nos interessamos pela forma como administrados os bens públicos, quando nos organizamos para reivindicar nossos direitos de cidadão, quando escolhemos os políticos que vão nos representar no governo e quando cobramos deles o cumprimento das promessas que fizeram para se eleger. Isso também é fazer política. Não se faz só política só em um mandato. E os políticos também fazem política quando estão no executivo governando o país, os estados ou as cidades, ou quando estão no legislativo votando as leis. A palavra política pode também ser usada para se referir à organização e administração de qualquer instituição privada, como as empresas, as escolas, os sindicatos, etc. Sempre que também tem o poder de dirigir outra pessoa, podendo falar que há uma relação política entre as partes, entre o que dirige e os que obedecem. Até as famílias têm a sua política própria. Por exemplo, as regras na sua casa podem ser diferentes daquelas da casa do seu amiguinho da escola. E quando você não aceita essas regras, quer mudá-las e tenta fazer uma negociação com seus pais, você também está fazendo política, pois está reivindicando o que você acha que sejam os seus direitos de criança e dos filhos. Então, no nosso dia a dia, em casa, em uma conversa, quando cobramos mais representatividade dos nossos representantes, quando dizemos que algo não está certo, isso também é fazer política. Então, cada cidadão, sempre digo, cada cidadão, ele é um partido político, ele é um sindicato, ele tem força, ele pode cobrar. Cada um de nós somos livres para cobrar nossos direitos e irem até onde for preciso, legalmente, para termos o aval da nossa legitimidade como cidadão. Na dimensão de Sócrates, segundo Sócrates, a ética, segundo aqui o Globo.com, o pensamento de Sócrates entre 470 e 399 o ano antes de Cristo é visto como um verdadeiro divisor de águas na relação entre filosofia e política,
Com ele, a natureza deixou de ser a temática principal e o que passou a importar mais foi a dimensão ética, ou seja, a relação entre os homens, os cidadãos das polis, organizados sobre a forma da democracia, já que algumas reformas políticas haviam destituído os privilégios do modelo oligárquico até então predominante. A democracia na Grécia Antiga significou a chance dos homens se entenderem no ambiente público e resolverem suas diferenças em prol do interesse coletivo. Isto se dava em reuniões e assembleias, na chamada Praça Ágora, praça pública grega, nas quais as decisões eram tomadas após uma série de debates e questionamentos. Ao invés da força física, da violência e dos privilégios, a palavra passou a representar um instrumento poderoso para os cidadãos, que deveriam, entre si, argumentar, questionar, refutar, esclarecer, dialogar, persuadir, etc., para assim chegar a um consenso sobre o que era melhor para a sociedade. Nesse diálogo público, os cidadãos tinham democraticamente os mesmos direitos de impor. A palavra, embora se fizessem nítidas as distinções entre os grupos sociais, mulheres, escravos e estrangeiros, eram vetados nas discussões públicas, aberta apenas para homens adultos que geralmente não representavam a maioria da sociedade. De todo modo, a linguagem deveria ser mais racional possível e os cidadãos que apresentassem os argumentos mais claros e bem construídos podiam determinar os rumos políticos locais. Então, essa é uma pequena fala, um pequeno texto do surgimento, né, da política, como que surgiu na Grécia, né, a partir dessas reuniões nessa praça na Grécia Antiga, e aonde os homens adultos que menos tinham vozes tinham esse poder de expressar, falar suas opiniões, e os mais claros e bem construídos podia determinar os rumos políticos locais. A Grécia Antiga, desde o seu início, sempre tiveram grandes homens com um vasto poder de leitura, de conhecimento. Então, por que não na Praça Ágora o início da política? Né? Homens bem preparados, como Cícero, né, o maior orador do mundo, que está eternizado hoje. E não só Cícero, né? Platão, Aristóteles, Sócrates, entre outros, são vários. E eu cito esses por exemplo. Então, como se manifestou, como se iniciou a política, né? Da fala, da conversa, desse poder de eloquência, da fala, de convencer os demais que o caminho certo era esse e não aquele. E os que mais têm esse poder da fala, da eloquência, é que determinava o futuro daquela cidade. E adentrando a ética, a moral, o que é a política, será que cada um de nós, eu, você que está me ouvindo e me assistindo pelo Facebook, será que cada um de nós cobramos dos nossos representantes uma postura ética, uma postura coerente? E nós somos pessoas éticas? Nós temos moral para cobrar a nossos representantes? Nós somos pessoas honestas para cobrar a sua honestidade? Será que a corrupção ela está só implantada na política, nas instituições públicas, com raríssimas exceções? Ou ela está implantada na sociedade? Isso fica uma discussão para cada um de nós podermos refletir melhor. Todos os dias, você ouvinte liga a sua TV e passa os mais diversos casos de corrupções. Século XXI, lugar sem água encanada, pessoas morando em palafita. Que é palafita? São aquelas casas de madeira, mas não como as chamadas casa de barro, mas casas
como passou uma matéria na TV Record, sobre essas casas que são construídas em cima daqueles, como se fosse em cima do esgoto, né? Um esgoto a céu aberto fica embaixo com água, aquela misturada com todas aquelas impurezas, aquela sujeira, e as casas são construídas em cima. Século XXI, pessoas morando nessas condições, pessoas passando fome, uma saúde que não funciona, segurança pública também não, e essas instituições que fazem parte, né, quem fazem parte delas são os políticos. A gente sempre cobra os nossos direitos. E o nosso dever, será que nós fazemos? Nós cobramos os direitos. Eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. E os nossos deveres? Os deveres como cidadão no nosso dia a dia, de respeitar o próximo, de não ser corrupto, de ser honesto, de não derrubar o próximo para conseguir algo. Será que realmente cada um de nós somos pessoas honestas para cobrar dos nossos representantes, principalmente dessas instituições públicas, o bom funcionamento? Segundo aqui a Gazeta do Povo, eu vou ler aqui um texto um pouco sobre a cultura da corrupção na sociedade brasileira, para poder refletirmos um pouco, parar e pensar. A partir daqui, como devemos agir diante de todo, do comum, da sociedade. Se a corrupção é endêmica em nosso país, a causa não está no caráter, mas no afrouxamento de todas as instituições, na observância da lei, moralidade e ética. A corrupção está tão disseminada em nosso cotidiano que virou uma instituição cultural. É como a propina para se fazer vistas grossas e facilitar o andamento do caso. Nossa sociedade aprendeu a conviver com essa anomalia, não sem a tensão e a revolta dos mais esclarecidos, que sabem perfeitamente que todo atraso, carestia e desordem econômica a tem como causa primária. Dizer que a corrupção é uma cultura entre nós pode chocar algumas pessoas, cuja primeira opinião é a de se tratar de desvio de caráter. Naturalmente, o caráter é uma variável nessa questão, pois a cobiça do ganho fácil é algo humano, e aqueles que têm uma educação mais frouxa não hesitarão em prevaricar se as condições lhes forem favoráveis. A índole de cada um pode ser regrada por educação e leis, pois para isso existe a sociedade. E do seu bom desempenho depende a observância de certas regras de conduta individual, social e de trabalho. A transgressão existirá sempre, mas numa sociedade bem regulada, isso se reduz a uma baixa prevalência. O eficiente uso da fiscalização e da supervisão, junto a uma legislação adequada, corrige a maior parte desse problema. No Brasil, há uma dissonância cognitiva que leva à confusão entre autoridades e autoritarismo, um vício nacional herdado do escravagismo, e do coronelismo de aldeia, com práticas que reduzem um comportamento antissocial. E por vezes criminosos de detentores de poderes econômicos e de posses. Não basta a educação. Se também não se forma em nossas escolas consciências éticas e verdadeiramente republicanas. Ora, se a corrupção é endêmica em nosso país, a causa não está no caráter, mas no afrouxamento de todas as instituições, na observância da lei, moralidade e ética. Outras palavras, em uma cultura institucionalizada, do molhar a mão do guarda, somos levados aos que denominamos de cegueira ética, uma doença crônica social que altera a percepção e o julgamento da maioria das pessoas. A pressão disso é nefasta e torna a corrupção algo natural, aceitável. De todos esses fatores, resulta uma dissonância cognitiva que distorce a consciência para noções como moralidade e ética.
autoridade se relativiza, afrouxando o rigor com que as regras e leis devem ser seguidas, e a cegueira ética se instala. Essa atonia moral se leva ao fenômeno da vitimização, para a qual nossa sociedade é especialmente vulnerável. Em contrapartida, as personalidades antissociais são resistentes a sentir remorsos. Além disso, não admite culpa e tem todos os seus problemas, como a justiça ou o seu grupo projetado nos outros. Eis que muitos são culpados pelos seus crimes, como por exemplo a sociedade injusta que o criou, seus pais que o reprimiram e as maquinações políticas contra ele. Na política brasileira isso é bem conhecido. Em vez de uma meia-culpa liberador, vemos nossos políticos não admitirem seus erros, culpando adversários políticos e de auto-imolando, como membros de uma minoria perseguida. Aliás, não raro violenta, a corrupção é uma cultura arraigada no espírito nacional e um grande incentivo à desvirtuação em todos os níveis. A corrupção generalizada torna todos cúmplices. Assim o crime se instala sem que o remorso e a culpa criem obstáculos. Já observava que quando um crime é cometido em nome de um grupo que o incentiva ou de uma ideologia ou fé que observe, o indivíduo não se sentirá culpado. A corrupção extrapola em muito a prevalência da personalidade antissocial. Isso porque muitas pessoas com esse tipo de comportamento entre nós, especialmente criminosas, não são antissociais do ponto de vista psiquiátrico, mas sim por pressão cultural no meio em que vive. Em psiquiatria, denominada de fenocópias de personalidade antissociais, quando as pessoas adquirem essa forma de comportamento por serem pressionadas culturalmente e não por constituição. Essa situação vem crescendo assustadoramente entre os jovens que serão nossos futuros comerciantes, funcionários, dirigentes, políticos e, sobretudo, eleitores. Não basta a educação se também não se forma em nossas escolas consciências éticas e verdadeiramente republicanas, algo que precisa ser feito. Então esse é um resumo sobre a corrupção em meio da sociedade. Como eu falei antes, cobramos a postura dos nossos representantes, que sejam pessoas sérias. Mas se cada um de nós não cumprimos essa linha de honestidade, por quê? Comportadas as exceções, a sociedade, como eu falei, comportadas as exceções, a sociedade fura fila. Você acha que isso não é uma corrupção? Eu quero que você responda a você mesmo. Isso, furar uma fila, é o que? Uma corrupção? O que é isso? Estacionar o seu veículo na vaga do deficiente ou idoso, é ou não é uma corrupção? Dar ou aceitar o troco acima do valor é corrupção tanto para quem dá quanto para quem recebe. Por exemplo, você vai fazer uma compra, paga um valor e aquele comerciante lhe dá o troco a mais do valor. E você, rapidamente, tendo conferido seu troco, você bota no bolso, sabendo que o comerciante deu a mais do dinheiro, mas você, com sua imensa sabedoria, grandes cidadãos éticos, bota no bolso o dinheiro. Fulano perdeu, passou a mais, eu não devolvo mais não. E o contrário, né? Quando o cidadão que vai comprar algo a um comerciante dá um dinheiro a mais, que o comerciante, com sua sabedoria e ético que ele é e honesto, bota o dinheiro lá na gaveta, tendo visto que o dinheiro foi a mais. Então essas são as pequenas que se tornam grandes corrupções, porque isso vai subindo, é uma escada que vai subindo. Esses politiqueiros, corruptos que tem aí no país e no mundo, eles foram cidadãos comuns e passaram por esse tipo de prática e não foram educados. Eu tenho certeza que se eles tivessem tido uma educação dentro de casa, eu sempre digo, educador é pai e mãe, escola abre janela para o conhecimento.
Estou aqui proferindo as palavras do ex-senador Magno Malta. Ele sempre dizia, já disse isso aqui inúmeras vezes. Magno Malta dizia: educação quem der pai e mãe, escola abre janela para o conhecimento. O educador do seu filho é você dentro de casa. Você precisa ensinar ele o que é certo e o que é errado, o que há corrupção, para que amanhã, quando ele estiver aí num cargo, no poder, não seja igual muitos que se tem vergonhosamente cometendo essa vergonha em todo o país. Então essas são as corrupções. Você vai passando e o seu vizinho, um cidadão, lhe dá um exemplo, fazendo aqui uma hipótese, R$100 para você comprar um produto, e o produto custou R$98, e lhe deram R$2 de troco. O produto foi 98, você deu 100, entregaram R$2 de troco. E você, com sua sabedoria, de sua grande intelectualidade, você pega os R$2 e bota no bolso. Quando chegar lá, diz o dono: não, aqui foi R$100 o produto. Certo? Muitas vezes você já tem adulterado a nota, junto lá com o dono que estava fornecendo o produto, dizendo que era R$100, mas só foi 98, e você diz em sua mente: eu vou ficar com esses R$2 aqui, que é pagando a viagem, certo? Ainda é cobrando a viagem. O cidadão, se pudesse pagar, não tinha lhe pedido, tinha lhe pago logo de início. Então essas são as corrupções, certo? Essas são esse tipo de postura que nós temos, e devemos corrigir isso para podermos ter moral, a consciência segura de cobrar nossos representantes, de cobrar um funcionamento de uma secretaria, de um ministério, de um nosso representante num cargo público. Se não temos moral, não podemos cobrar, não podemos ser hipócritas de falar mal desses representantes, se nós, cada um de nós, eu, você, com raríssimas exceções, cometemos esse tipo de crime. Outro tipo de corrupção gravíssima: pagar propina ao guarda de trânsito. Tanto é corrupção para quem dá ao guarda de trânsito, quanto para o guarda que está recebendo. Porque o guarda está ali para aplicar a lei. Ele tem que aplicar a lei. E o cidadão tem que cumprir essa lei. Eu sei que para poder hoje andar em nosso país legalmente é muito difícil, porque os valores são altos. Para você, um exemplo, colocar seu veículo em dias, moto, carro, é muito caro. Eu sempre digo, olha, ninguém é dono de um carro nem de uma moto, é alugado do governo. Porque no dia que você não pagar o licenciamento de PVA e seguro, quando a polícia pegar, ela leva. Então é do governo, você só alugou. No dia que você não pagar, o governo vem buscar. Porque é verdade, ele não vem buscar em sua casa, mas quando você passa numa blitz que não está regularizado, aí muitos, usando a sua intelectualidade e a honestidade brasileira, o chamado jeitinho brasileiro, dá R$50 o guarda, ou até mais, ou até menos, né? Ou até menos, para poder passar. Muitos que não têm carteira também querem burlar essa lei. E fiquem sabendo, cada um, que é uma corrupção. Agora, se você acha que é certo, pode continuar fazendo, né? A vida é sua. Agora, se você acha, se você entendeu que é errado, vamos corrigir isso para podermos ter moral de cobrar nosso representante. Outra gravíssima corrupção que presenciamos hoje é ao entrarmos em um ônibus. Eu falo ônibus porque é o mais comum se ver hoje, né? O que temos mais acesso a um ônibus público. Porque aqui perto não tem metrô. Tem metrô em São Paulo, é que a gente vai ver esse tipo de prática. Então, ao entrarmos em ônibus públicos, tem lá os assentos, né, as cadeiras preferenciais para deficientes e idosos e as mulheres grávidas. E usando a sua intelectualidade e sua mentalidade, com sua esperteza, a sociedade brasileira, comportadas exceções, sentam lá nessas cadeiras preferenciais e fingem que estão dormindo para não dar a cadeira a quem tem direito de sentar nela. Hoje também presenciamos numa instituição pública esse direito ser burlado. As pessoas que se dizem sabias, usando a nossa palavra dialética,
né, da nossa região, do nosso estado, nossa região nordeste e do estado do Ceará, né, as pessoas sentam nas cadeiras e não dão as preferenciais. E mesmo que não tenha preferenciais, é um direito nosso. Não, aliás, não é um direito, é um dever nosso dar o assento a quem tem direito. Outra grande outra grande coisa que quebra é a Lei 10.048. A lei que legaliza, como é que eu posso dizer? Quando eu iniciar aqui o programa, eu falei sobre as filas, né? Quem é que tem direito nas filas? Não é o deficiente. Primeiramente vem o deficiente, segundo é o idoso, depois a mulher grávida, né? E a lactante. Então, o não cumprimento dessa lei é um tipo de corrupção. A partir do momento que está ali na fila e tem um idoso ou um deficiente atrás de você, não é o nosso direito, é um dever nosso pedir para essa pessoa passar em nossa frente, porque essa pessoa tem o direito de passar. E a partir do momento que nós fechamos os olhos para esse tipo de coisa, ao acharmos, não, eu já estou aqui há mais tempo, você pode estar com 1 ano naquela fila ali. Você pode ter completado 365 dias naquela fila ali. Se o idoso ou gestante, certo ou deficiente, chegar, o direito é dele. A cada um de nós não cumprimos esse direito, isso também é um tipo de corrupção. Então nós precisamos urgentemente reparar esse dano causado à sociedade. Reparar esse erro gravíssimo que estamos cometendo. E o principal é sabermos educar os nossos filhos em casa. Você precisa educar ele, corrigir esse tipo de prática. Ensinar para ele que não é correto furar a fila, estacionar o veículo, quando ele crescer, tiver o seu veículo, não estacionar na vaga de um deficiente. Dar ou aceitar o troco acima do valor, isso não é correto. Pagar propina ao guarda de trânsito, um policial, seja quem for, pelo seu silêncio, ou seja lá que atrocidade seja. Isso não é correto. Sentar na cadeira preferencial não é correto. Furar a fila também, como eu falei. Uma corrupção que eu percebo aqui no nosso município, aqui de Altaneira, no trânsito, isso é uma pequena corrupção, mas se torna grande. Por quê? Porque muitos acham assim, não, mas é só eu que estou passando. E aí, vamos parar para imaginar, nosso município tem mais de 7.000, salvo engano, mais de 7.400 habitantes. Salvo engano, essa média. E se todos esses cidadãos descumprir isso, o teor que não vai se causar? O quão não vai ficar grande esse erro? Várias partes aqui da nossa cidade, ela é sinalizada. Eu vejo a seguinte coisa. Era para se ter uma educação no trânsito. Não era. Por quê? Porque se tivesse uma educação no trânsito, não se era preciso ter o chamado Demutran aqui no nosso município de Altaneira, que um dia isso ainda vai chegar. Mas por que isso vai chegar? Porque a sociedade não cumpre o que se tem que cumprir. Tem lá a placa pare. Você tem que ir diminuindo a velocidade e parar. Esperar que aquela pessoa que vem naquele sentido contrário passe. Porque na verdade, enquanto não se tiver todo legalizado, todo sinalizado, todo asfaltado e com o Demutran em campo, não se tem a chamada preferencial. Mas cabe a cada um de nós, a eu e a você, dar preferência ao outro. E assim vice-versa. E o outro vai dar a mim e a você. E se ninguém se der a preferência, como já se ouve grandes acidentes aqui dentro do município, dentro da cidade, vai se acontecer mais. Tem uma placa aqui, ali embaixo, na rua, que corta ali a avenida, que dá acesso à Nova Olinda. Essa rua aqui, esse beco chamado, como usa nosso dialeto, chamado beco estreito, que desce aqui no hospital, né, dá acesso aqui ao hospital, aquele beco estreito ali na rua, que pega com esquina na academia. Uma academia ali de exercícios físicos. Tem uma placa, assim que se sai do beco, que dá acesso à avenida, uma placa proibindo que se suba nesse beco.
cabe a cada um de nós, a eu e a você, respeitar e não subir. Mas como a maior parte da sociedade do município de Altaneira, e quem não é do município, que eu também já vi, vê que não tem o chamado Demutran aqui, o guarda-trânsito, não cumpre essa lei. Ao não cumprir essa lei, vai chegar um dia da Câmara Municipal aprovar o Demutran aqui, para lhe multar, entendeu? Para lhe multar por um não cumprimento disso. Então isso se chama educação no trânsito. Uma educação dentro de casa. Esse beco só dá acesso se você descer do hospital, passando por ele, que dá acesso à avenida. Agora, quando você sobe da avenida e passa por ele, é proibido. Então vamos respeitar, não precisa ter um guarda-trânsito ali dizendo que não pode. Vai ser preciso chegar esse guarda-trânsito e ir lá com a prancheta na mão, como se usa em nosso dialeto, dizendo que não pode passar, que é para poder a sociedade respeitar. Então isso é uma pequena corrupção ao acharmos que o outro não está vendo e se torna depois grande. Porque quando os 7.000 e mais de 7.400 habitantes cometer isso, se torna uma grande corrupção, que todo mundo está descumprindo isso. Eu tiro como exemplo aquela rua ali, porque eu já presenciei muito esses fatos, e mais becos também que são sinalizados, e a maior parte da sociedade passa que nem doido nos becos aí. E aí se uma bitrem, que Deus me livre, vier passando num beco desse aí, como é que não fica o tamanho do desastre? Então essas são as pequenas corrupções que nós devemos reparar. E essa educação começa onde? Não começa dentro da escola. A escola não está ensinando isso não. Que era para se ter... O Brasil chegou num teor tão grande que era para se ter esse tipo de matéria escolar. Educação no trânsito. Preservação do meio ambiente. Porque se tem esse tipo de atividade anual, né, o dia da árvore, então comemora só aquele dia. Leva a meninada para plantar uma árvore, pronto, depois esquece, as árvores morrem lá seca. Que ninguém não, foi só naquele dia ali para plantar, agora para regar, colocar uma água, pronto, o dia já passou, agora é só o próximo ano. Se ela ainda estiver viva, a gente coloca uma água. Então, nós devemos estar em constante vigilância. Para poder encerrar aqui sobre o tema de política, eu quero aqui relembrar um discurso do ex-presidente dos Estados Unidos, o grande Barack Obama, o seu discurso proferido no dia 10 de janeiro de 2017. Barack Obama finalizou o seu discurso com a seguinte fala: se alguma coisa precisa ser consertada, amarre seus sapatos e vá consertar você. Se está decepcionado com seus políticos, pegue uma prancheta, recolhe umas assinaturas e se candidate você mesmo. Então, ele deu aqui, eu sempre digo, que essas últimas palavras aqui de Barack Obama, principalmente na sociedade brasileira, deu um tapa com luva de pelica na cara de cada um. Porque nós cobramos muito isso. É porque isso não está certo, aquilo ali não está certo. Cada um de nós cobramos isso, dizemos que está errado. Mas nós não damos a solução e não fazemos com que aquilo seja consertado. Porque eu sempre digo, é muito fácil eu dizer que a camisa do meu próximo está rasgada, se eu não tiver a linha e a agulha para nós costurar. E isso é a solução. Então, isso que é a boa política. Se você não está satisfeito com seus vereadores, com o seu prefeito, com o seu vice-prefeito, com o seu deputado estadual, com o seu deputado federal, com o seu deputado distrital, com o seu senador, com o seu governador, com o seu presidente ou vice-presidente, seja você o candidato. Se você acha que você pode fazer melhor do que ele, vá você. Entendeu? Se filie a um partido político e seja você candidato. Se você acha que eles estão errados. Então a sociedade, como eu digo, comportadas as exceções, cobra demais. Diz que o político, não, esse político ali fulano de tal é corrupto. Mas foi você quem elegeu ele. E a sociedade fecha os olhos para isso, mas foi você quem elegeu ele. E para poder corrigir, a sociedade fica com raiva da política, banaliza a política, por ver essa prática horrorosa da corrupção implantada dentro do meio da politicagem, né? Para corrigir isso, entre você lá dentro, para poder corrigir isso,
No discurso da grande ex-senadora Heloísa Helena, ela falou algo muito bem interessante. Ela foi também na linha de Barack Obama. Ela disse, se algo precisa ser consertado, se você não está contente com os políticos que estão aí, seja você o candidato, porque ninguém entra na política, não é por gostar. Tem que se entrar para cumprir um direito cidadão, para não se ver a política verdadeira se acabar, que a política ela foi maquiada, como eu disse, pela politicagem, se acabar na mão desses malfeitores que estão implantados na mesma, com comportadas as exceções. Se a política brasileira ela estivesse séria, você não ligava a sua TV, seu rádio e não via os maiores escândalos, até em merenda escolar, até tirar o leite, a bolacha, o biscoito da boca de uma criança. Se tem coragem de fazer isso. Para você ver o teor da corrupção. Tem muitas crianças hoje, no Brasil e no mundo também, que vai para a sua escola com sentido na merenda, no almoço, porque não tem em casa. E ainda tem pessoas que têm coragem de tirar esse direito que elas têm. Então vamos parar de cobrar mais nosso direito e vamos cumprir nosso dever. Adentrar aonde tiver de se adentrar e até aonde seja preciso ir para que se cumpra o direito do próximo e o nosso. Mas fazendo o nosso dever, que é de ir em busca. O nosso dever é de ir em busca para que possamos cumprir o nosso direito e que seja cumprido o direito do meu próximo. Se você não está contente, você abre sua boca e diz que todo político é corrupto, pois seja você o candidato. Você não pode fazer melhor, você não é mais honesto que todo mundo, seja você. Corrija o que tem que ser corrigido. Agora não fica abrindo sua boca e conversando besteira, não. Para poder encerrar, é um erro muito grave e comum nosso, cada um de nós, acharmos que os problemas sempre são os outros. A gente sempre diz, não, o problema é do governo, o problema é do meu vizinho, o problema é da prefeitura que não manda limpar a rua. Mas nós esquecemos que o problema é de todos nós. Sabe por quê? Porque eu é quem joga o papel de um simples papel de uma bala. Aí eu digo, muitas vezes a gente acha assim, não, eu vou jogar aqui no meio da rua porque é só eu que estou jogando, é só um papelzinho, não vale nada não. Aí nós temos em Altaneira mais de 7.400 habitantes. E se esses mais de 7.400 habitantes jogar mais de 7.400 habitantes papéis de bala, com o teor que não vai ficar a cidade suja? Então, cobramos que a prefeitura não cumpra o seu direito. E o nosso dever de não jogar, colocar no lixo? E o nosso dever de ensinar nosso filho que é errado ele jogar um papel no chão, no meio ambiente? Ele tem que jogar no lixo, para que o caminhão do lixo venha buscar o destino que precisa. Se cada um de nós, eu e você, o que eu mais quero é um país sem corrupção, uma política sem corrupção, seja eu e seja você o primeiro a agir com ética pelo outro, não jogar lixo no chão, não furar a fila, não entrar com um carro na frente do outro motorista irresponsavelmente, muitas vezes provocando um acidente, não subornar o guarda para ter a nossa multa não aplicada. Você é livre para dizer o que pensa. Eu sou livre para dizer o que penso. Você é livre para dizer o que pensa. Eu sou livre para me possuir o que eu desejo. Você também é. Desde que eu e você não interfira na liberdade do outro de possuir, desejar e pensar também. Mentira e corrupção são irmãs gêmeas. Tem uma grande máxima que diz, quem mente rouba. E você pode observar que é verdade. Toda pessoa que mente, ele rouba. Ele rouba nem que seja uma bala, mas ele rouba. Eu ouvi essa, me criei ouvindo essa frase. Meu irmão sempre dizia isso. E eu ouvi também do senador Jorge Cajuru. Numa entrevista na TV Senado, ele disse que quem mente rouba, e é verdade. Pode observar que é verdade. Você sabia dessa? Pois fique sabendo. Mentir é negar o direito de liberdade de escolha do outro.
A partir do momento que eu minto, eu estou negando o direito de liberdade de escolha do outro. As pessoas dizem que somos individualistas, porém não somos. O que eu e você somos é indivíduos egoístas, que jamais agimos pelo conjunto, pela coletividade, pela comunidade. Não pensamos na sobrevivência da espécie, pensamos na sobrevivência da espécime, do eu, do si próprio, e aquela máxima que diz: depois de mim sou eu novo. São pessoas que têm um rei na barriga. Se o Brasil tem uma corrupção endêmica, é porque nós, os brasileiros, somos a endemia. É bom lembrar que os chefes políticos da nação são formados no seio da sociedade e que as virtudes e defeitos de um líder são reflexos dessa sociedade. Ou seja, se a mentalidade corrente é corrupta, também teremos um governo corrupto. Parafraseando o historiador brasileiro Leandro Carnal disse a seguinte frase: não existe governo corrupto em uma nação ética, em uma nação honesta, e não existe nação corrupta com governo transparente e democrático. Se os governantes são corruptos, é porque a sociedade que o elege também é. Como uma Câmara Municipal, uma Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional se comporta, e o Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, Ministério Público e Poder Judiciário, comportadas as exceções, elas se comportam de acordo com que a sociedade se comporta. Se a sociedade é corrupta, as instituições públicas, o país também é. Se a sociedade é honesta, não se tem corrupção. Como na Suécia, na Noruega, na Irlanda. São países quase zero de corrupção. E continuando as palavras de Leandro Carnal, a corrupção é um mal social, coletivo e não só do governo. A culpa não é só do governo. A culpa é nossa, é minha, é sua. Que praticamos essas pequenas corrupções que eu já citei acima. E o governo que está em jogo, ou é um comportamento social do qual o governo também faz parte. Quando o país está em jogo, o governo também tem sua contribuição. Mas é porque essa mudança, essa corrupção começa de baixo e chega até em cima. São as nossas escolhas, esses tipos de corrupções que eu já citei, que fazemos políticos dessa forma e demais instituições públicas como se tem nesse país. Então se vê, e pelo que eu já li aqui para você um pouco sobre política, a corrupção ela está implantada em nós, em mim, em você, em todo o país, desde a época que o país foi colonizado. Naquela época já se tinha corrupção, Portugal ainda fez o favor de mandar corrupto para cá, para administrar o país. Então, uma boa tarde a você, ouvinte. Ficamos com o nosso programa por aqui. Quero mandar aqui um abraço fraterno para uma grande ouvinte no conjunto Zé Mário e Priscila. Disse que não perde um programa. E uma boa tarde a você, ouvinte, e até a próxima semana.